Boa noite a todos. Aqui nós encontramos e vamos aos nossos avisos. Temos na nossa livraria, biblioteca, livros das obras básicas à venda para quem desejarem. Temos também, continuamos ainda quase no finalzinho daquela rifa, daquela peça decorativa de mesa, que já está se esgotando já. Então, falta a última rifa para ser feita, o sorteio. E vamos dar início, vamos fazer a nossa prece inicial, nos ambientar para, neste domingo de hoje, chuvoso, nublado, mas necessário para essa primavera que está chegando, né? E para toda a vegetação se harmonizar. Deus, nosso Pai misericordioso, assim agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento que nos damos, nos ofertamos, nos dispomos a pôr em movimento as nossas ideias, os nossos pensamentos, a nossa energia. Que nessa noite de hoje possamos estar presentes e atentos às reflexões que essa doutrina espírita, venha a nos oferecer com os ensinamentos, com os esclarecimentos, com as informações tão necessárias, tão imprescindíveis para o nosso ser. Esse ser espiritual, que nessa fase a qual estamos encarnados, necessitamos de compreender e entender para melhor ser a nossa caminhada rumo à perfeição, rumo às atividades, aos nossos compromissos encarnatórios, com os quais todos nós temos como missão nessa fase da nossa existência. Que assim seja, graças ao Deus. Então vamos dar início ao primeiro momento, Valéria, com o tema sermos brandos e pacíficos. Boa noite a todos. Com certeza é um tema desafiador, né? Sermos brandos e pacíficos. Então, continuando aí, né, na semana passada em que eu falei, a gente estudou aqui, né, sobre a estranha moral, quando Jesus veio falar, né, das verdades divinas, e que, claro, a sua doutrina, bem como também o Espiritismo, que é a continuação aí, é o desenvolvimento do cristianismo, também vai trazer muitas resistências, né? Resistências essas que começam internamente. E nesses tempos, né, que nós estamos vivendo hoje, que são tempos de mudanças, a gente vê lá no último capítulo da Gênesis, sinais dos tempos, né? Está lá muito bem explicado. É um capítulo realmente que vale a pena ser lido, ser estudado, porque é muito atual, né? E fala disso, dessa mudança que nós estamos aí atravessando, estão chegados os tempos, mas que tempos são esses, né? São os tempos da revolução, mas que revolução também é essa? Da revolução moral, né? Os espíritos vêm nos falar que, né, a humanidade, né, toda a criação de Deus, ela está submetida à lei do progresso. E que nesse momento o progresso está se fazendo, mas que essa mudança, ela não se dá sem crises, sem desconfortos. A gente percebe, né, uma agitação na atmosfera, a gente percebe essa agitação dentro de nós, né? Uma ansiedade, uma aflição muitas vezes, e a gente não sabe explicar por quê, né? Então, em tempos assim, né, dessas mudanças que nós estamos aí vivendo, é muito necessário, né, a gente ter paciência, a gente ser obediente e resignado, e não se entregar à cólera, né? Então eu falei, bom, é importante a gente refletir um pouquinho sobre isso. E aí está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 9, aí nós destacamos só esses trechinhos, que fala dos bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, né? Está aí dentro das bem-aventuranças que Jesus nos apresenta. E aí os espíritos, está dentro da instrução dos espíritos, eles vêm nos falar sobre a paciência, né? A paciência, a dor, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus
onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência, né? Todos nós experimentamos isso, né? A gente sente, muitas vezes, no nosso convívio familiar, no nosso ambiente de trabalho, né? Estamos muito reativos, a gente percebe isso aí, né, nas redes sociais, ninguém mais tem paciência para conversar, muito menos para ouvir. A gente está sempre querendo impor a nossa forma de pensar, a nossa preferência, seja religiosa, seja política. A gente perdeu essa capacidade de ouvir, de dialogar. E é o tempo todo isso, a gente querendo ver o outro, não como um irmão, não como um espírito, que também está se desenvolvendo, não, mas ele é o inimigo. Né? A gente viu isso aí acontecer aí na política, famílias e grupos aí se desfazendo, porque tem ideologias e formas de pensar diferentes. Né? E muitas vezes é o que acontece. Essas pessoas, né, que são aí colocadas no nosso caminho, precisamos perdoá-las, porque se nós estamos num processo que nós estamos sendo convidados a cuidar da nossa parte moral, do nosso melhoramento, né? É claro que vão existir situações e pessoas que vão fazer parte, vão ser esses instrumentos. Para quê? Para que a gente se desenvolva. Porque a paciência, a benevolência, ela está ligada à caridade, né? É fora da caridade que não há salvação, né? Mas como ele diz aqui, não é a caridade de dar o material. Claro que ela também é necessária muitas vezes, mas a caridade exatamente como a entendia Jesus. Ser indulgente, né, com as imperfeições alheias. Isso é ser caridoso, né? Isso é ser cristão, isso é ser espírita. E aí está o grande desafio, né? Porque a gente precisa exercitar. E agradecer, né, por essa oportunidade de exercitar a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. E é verdade, muitas vezes a gente reclama de muitas coisas que a gente não tem, uma posição, sei lá, no trabalho ou na vida que a gente queria ter e a gente não consegue, e a gente se queixa. Eu não tenho isso, eu não tenho isso. A gente sempre coloca o nosso foco no que a gente não tem, no que a gente gostaria e ainda não alcançou, né? Sem olhar que nós temos muitos benefícios. Nós recebemos a oportunidade todos os dias do recomeço, de termos a doutrina espírita para nos orientar, para nos mostrar o caminho, né? Nos oferece inúmeros recursos para que a gente aprenda a olhar, a valorizar, porque tudo que nós temos é o nosso necessário. Quantas vezes nós estamos aqui na matéria, valorizando coisas materiais que nós não vamos levar quando daqui formos, vamos deixar tudo aqui, o que é da matéria fica na matéria, e deixamos de lado, às vezes, o nosso espírito, o nosso ser, a nossa essência, que não vai deixar de existir. Nós sempre vamos estar conosco. Nós somos individualidades imortais, indestrutíveis. Então, o convite da doutrina espírita é esse,
para que nós prestemos atenção no nosso espírito, no que é a essência, porque isso não vai deixar de existir. Esse corpo que agora nós estamos habitando, fazendo uso dele, ele vai ficar, né? Ele vai voltar, é matéria e ela vai voltar para o laboratório da natureza. Mas o nosso espírito não. Esse não morre jamais, né? Então esse é o convite da doutrina, a cuidarmos, a prestar atenção na nossa reforma íntima, na nossa autoavaliação, né? É muito importante isso tudo aí, né? Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo, né? Então, isso aqui é muito importante, porque Jesus foi o Espírito mais puro que já esteve aqui. Veio, encarnou aqui no planeta Terra para nos dar o exemplo, para ser o nosso guia e modelo, né? Para a gente olhar para ele, ver como ele lidou com as situações, como ele pensava, como ele sentia, e ter ele como modelo. E ele não tinha nada o que espiar, e olha como ele foi tratado. O que aconteceu com ele? Né? Todo o ensinamento que ele veio trazer foi aí, incomodou muita gente, e o fim dele foi esse, e não tinha nada a espiar. Nós, muitas vezes, passamos por situações pequenas, mas reclamamos tanto, né? E nós, como eles dizem, nós temos um passado a expiar, ou seja, nós temos reajustes a fazer uns com os outros diante da lei divina, porque nós sofremos porque a gente se afasta dessa lei, que está escrita na nossa consciência. Então, a gente precisa desse reajuste, dessa expiação, e ao mesmo tempo a gente se fortalecer para um futuro, né? Para o retorno à pátria espiritual, que é a verdadeira, né? Cuidar do nosso espírito. E aí eles continuam falando sobre a obediência e a resignação. A doutrina de Jesus ensina, em todos os seus pontos, a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade, né? A gente fala, a gente tem que ser obediente e resignado, né? Quando a gente escuta isso, então a gente não tem vontade própria, a gente tem que obedecer. Por que ser obediente? Obediente a quê? Né? Exatamente a essas leis. Né? As leis divinas, que são as leis naturais, elas são eternas, elas são imutáveis. Deus não fica inventando uma lei para cada um de nós, não. Ele nos criou leis pelas quais nós estamos sendo submetidos e temos que aprender a praticar essa lei. Né? Então, é ser obediente a essas leis divinas, mas obediente com entendimento. Não é ser obediente por temer a Deus, não. É ser obediente por compreender que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, claro que Ele quer o nosso bem, tudo que Ele criou é para a perfeição, né? Então, a gente tem que entender isso. É a obediência a essa lei. E eles nos dizem, né, que a obediência é o consentimento da razão. A gente compreende por que devemos ser obedientes. Não tementes, mas obedientes, porque é uma lei. É uma lei que foi criada e nós estamos submetidos a ela. E toda vez que a gente se afasta dessa lei, a gente sofre. E aí está submetido à lei de causa e efeito. Nós causamos um mal a nós, ao outro, e num momento oportuno nós vamos ter que reparar esse equívoco, essa maneira que a gente não conseguiu lidar bem, né? Então, obediência é o consentimento da razão. E a doutrina espírita, ela é uma fé raciocinada. Nós podemos raciocinar, nós podemos questionar.
Não é uma fé fechada, não é um dogma que não pode ser questionado, que não pode ser, você não pode ter dúvida. Muito pelo contrário. O Livro dos Espíritos tem 1018 perguntas. O que são as perguntas, se não os questionamentos? Se não a dúvida? Não há nada fechado, não há nada. Podemos raciocinar sim, e devemos raciocinar. E entender por quê, né, dessa obediência. Então, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração, né? Devemos aprender a trabalhar com a razão, mas também com o coração. E ser resignado é isso. É entender o porquê do sofrimento na nossa vida, o porquê da dor. Porque nós nos questionamos sim. Mas não é um questionamento que faz a gente crescer, não. É um questionamento que faz a gente reclamar. É um questionamento que faz a gente ficar igual criança, fazendo pirraça, embirrada. Por que disso? Não é a pergunta. Por que isso? Para que isso? Qual é o objetivo dessa dor na minha vida? O que eu tenho que aprender nessa situação? É para quê? Qual é o objetivo? E se é permitido por Deus, é para o nosso crescimento. Nós não estamos aqui sendo castigados, punidos, não. Nós estamos numa oportunidade de aprender a ser obedientes a essa lei. E elas estão escritas aonde? Deus sabiamente as colocou na nossa consciência. À medida que nós vamos avançando, que nós vamos nos aperfeiçoando intelectualmente, mas principalmente moralmente, a gente consegue entender melhor. A gente consegue ler essas leis de uma forma clara e praticar na medida do nosso possível, né? Porque a gente vê tudo isso acontecer. São tempos, né, dessa revolução moral aí. Mas entendendo que essas crises são passageiras. É igual na nossa vida. Quantos momentos nós temos de fraqueza, de desânimo? Como nós estamos vendo as pessoas se desesperarem, em depressão, cometendo suicídio. Estamos ainda no Setembro Amarelo, que é o alerta para cuidarmos da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. Quem é que tem as emoções? É o espírito. Temos que aprender a cuidar dessas emoções, né? Cuidar da nossa mente. Para quê? Para que tenhamos essa obediência, essa resignação, entender que tudo passa. Na hora que a gente está passando por um sofrimento, aquilo tem uma proporção gigantesca. A gente passa pelo problema e com o tempo aquilo é resolvido, ou a gente vai aprendendo a lidar com aquela situação. E quando o tempo passa, a gente olha para trás, nossa, como foi difícil para mim passar por aquela situação. E hoje, com o tempo, já mais distanciados, às vezes emocionalmente, a gente olha com outro olhar. A gente muda o nosso ponto de vista. E muitas vezes o que a gente considera e classifica como uma desgraça vai nos trazer um benefício. Mas não é naquele momento. Nós só vamos perceber aquela dor, o que aquilo trouxe de bom para a nossa vida, muito tempo depois. E às vezes nem conseguimos, né? Porque não é todo mundo que consegue, né? É difícil para muitos irmãos, para muitas pessoas lidarem com certas situações, né? A gente já falou aqui na semana passada como esses irmãos, esses espíritos que estão aí nesse processo, que cometeram suicídio, precisam muito da nossa prece, da nossa ajuda, porque eles vão enfrentar um desapontamento muito grande. Porque o que se passa, às vezes, na cabeça? Eu estou com esse problema, não sei como que eu vou resolver, então ele acha que tirar a vida material vai resolver o problema dele. Não vai, porque o problema não tem origem no corpo, o problema está no espírito, nas dificuldades que aquele espírito teve em lidar com as circunstâncias da vida. Mas ele, retornando ao plano espiritual, não está condenado, não vai para o inferno, até porque inferno não existe, né? Ele vai sim passar por um momento de sofrimento, de muita angústia, precisa da nossa ajuda, mas ele vai ser também acolhido e vai compreender que ele precisa tratar do espírito, das suas dores emocionais, das suas dificuldades,
Não é o corpo que tem nada. O corpo é só o nosso instrumento, né? A essência que precisa ser trabalhada, né? Vamos lá. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Isso Kardec, né, os espíritos ditaram aí na época do Evangelho, da codificação, né, já se vão alguns anos, né, mas olha a atualidade. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício, a indiferença moral. Porque o que é mais importante, a gente deixa para segundo plano, a gente deixa para escanteio. Não, vamos correr atrás, tem que ser bem-sucedido, né? Ser bem-sucedido é o que é? Para muitas pessoas, é ter dinheiro, é ter posses, é ter um cargo, é ter poder. Isso é ser um homem bem-sucedido? Se isso fosse sinônimo de felicidade, a gente não via tantas pessoas aí com dinheiro deprimidas, cometendo suicídio, como a gente vê. Uma coisa não está atrelada à outra, né? Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos, né? É como eu disse, a doutrina nos traz muitos esclarecimentos, mas nós precisamos vencer essa resistência que nós trazemos em nós. Nós queremos o novo, mas não deixamos o velho. Vivemos nesse conflito. Queremos ser melhores, mas não abrimos mão do orgulho, do egoísmo, de achar que a nossa vontade é que tem que imperar. Como que a gente vai conseguir um resultado diferente se a gente continua fazendo as mesmas coisas? Não tem como, né? É se despojar do homem velho, ou seja, de nós, de espíritos milenares, seculares, com os seus hábitos, com as suas dificuldades, de muitas e muitas encarnações, né? Mudar é extremamente necessário, mas requer vontade, e vontade firme. Não basta a gente levantar de manhã, não, eu quero, não. É interiorizar isso. O que eu posso aprender? Eu preciso de ajuda médica, procurar um psicólogo, fazer uma terapia, um psiquiatra, precisamos de ajuda. E nós nos achamos muito assim espertos, muitas vezes. Não, eu converso muito com os meus amigos, eu falo muito. E quando a gente é chamado a falar do que dói dentro de nós, não é fácil. Porque o orgulho, o amor próprio, às vezes não. Falei aqui na semana passada que o nosso cérebro, que é o nosso instrumento, ele não gosta de novidade. O cérebro gosta do que é igual, neurologicamente falando. É a lei da atração. A gente gosta dos que pensam igual, dos que têm os mesmos gostos. Pode ver como a gente tem resistência ao diferente. A gente, não, até o cérebro da gente, que é o nosso veículo, não gosta muito, vai dar trabalho. Aprender uma coisa nova, mudar uma forma de pensar, quebrar paradigmas, quebrar crenças. Isso não é uma tarefa fácil, não é impossível, mas é trabalhosa, né? A gente se mantém ali naquela zona de conforto, e é muito bom essa zona de conforto, só que às vezes a gente passa ali uma existência e muito tempo marcando passo ali, não buscando o novo. E a doutrina espírita, ela abre os nossos horizontes de uma forma que não tem mais como a gente voltar atrás, né? É o convite da doutrina espírita. É mudar o olhar, é abrir, né, os horizontes. Então, a gente precisa prestar dócil ouvido aos ensinos, porque ele existe. Só que nós temos que buscar, nós temos que estar, né, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né?
E aí falando da cólera, né? O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido. O que é que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição? Né? É como eu disse, nós ainda somos muito orgulhosos, né? Nós estamos nessa fase aí da nossa evolução espiritual, né? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade, e muitas vezes a gente se acha mesmo, né, melhor do que o outro, seja em qualquer circunstância, e a gente quer fazer a nossa forma de pensar prevalecer sobre a do outro. E o menor, às vezes menor, nós somos, né, reativos, né? Estamos numa fase que nós estamos muito reativos, muito coléricos. E às vezes por uma pequena contrariedade a gente se aborrece, a gente chateia todo mundo, a gente cria um clima horroroso no ambiente de trabalho, no ambiente da nossa casa. É por pura bobagem às vezes. E às vezes chegamos até o desatino de cometer um crime, alguma coisa, porque a gente não admite ser contrariado, né? A gente tem síndrome de Deus, a gente acha que é onipotente, que a gente controla tudo, e não é bem assim, né? Não é assim, na verdade. Nós estamos submetidos a uma regra que a gente tem deveres também para com o nosso próximo, né? Se ponderasse que a cólera a nada remedeia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Mas outra consideração, sobretudo, devera contê-lo, a de tornar infelizes todos que o cercam. Né? E aí, para a gente já se encaminhando aqui para o final, no item 10, ele vai, né, dentro do item que está falando da cólera, eles dizem assim: segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz, ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. Não é? Isso a gente vê. É uma ideia falsíssima. Né? Olha o termo que eles usam. Por quê? Essa ideia de que a gente, né, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, né, eu sou assim, minha natureza é essa. Isso é uma ideia falsa. Isso é muito cômodo para nós em muitas circunstâncias. Não, eu sou assim, é a minha natureza. Como se essa natureza fosse uma coisa que vem do corpo, que a gente não interferisse em nada, que a gente fosse vítima das circunstâncias. Não, ninguém é vítima, não. Quem manda aqui é o espírito. O corpo é só um instrumento. Então, quem precisa de reforma, quem precisa de mudança, é o espírito. É ele que a gente tem que observar, é ele. Né? Esse espírito que está dentro de nós é que precisa ser né, transformado. Né? Então, a gente acha que a gente não... eu sou assim, e ainda acha que os outros têm que aceitar a nossa forma de ser. Eu sou assim, quem quiser vai me aceitar, quem não quiser, né? Os incomodados que se mudem, né? Todos nós agimos muito assim, né? E aí, para a gente terminar, o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito,
porque o espírito nisso não pode atuar. Mas pode modificar o que é do espírito. Detalhe, que eles vão falar. Quando o quer com vontade firme. Não é uma vontadezinha, é uma vontade firme. Tem que querer. Tem que querer. É uma vontade firme, né? Não vos mostra a experiência, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Né? É uma lei divina, é a lei do progresso. Então é isso que nós estamos fazendo aqui nessa bendita oportunidade. Essa encarnação é muito importante, ela é preciosa, porque nós estamos nas circunstâncias certas, com as pessoas certas, para aprendermos a ser caridosos, a ser fraternos. Ninguém nasce onde não deveria, né? Nós devemos florescer onde nós somos plantados. É naquela família difícil, sim. É naquele trabalho, sim. É ali. Ali está a oportunidade da gente se melhorar, da gente cuidar do espírito, porque isso é fundamental. Nós jamais vamos deixar de estar conosco. Então, se a gente pode aproveitar, investir o nosso tempo, né, e a nossa vontade para o que é essencial, é muito importante. Então, que a gente aproveite as oportunidades aí da vida para ouvir esse chamado, esse convite da doutrina espírita, que a gente possa se melhorar, que a gente possa crescer, e nós somos muito, mas muito ajudados nesse processo. Boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Muita paz aqui estamos para dar prosseguimento ao nosso estudo nessa noite de hoje. E o nosso tema nessa noite de hoje é providência divina. Jesus informou lá em sua época que haveria de enviar o Consolador prometido, que viria para dizer algumas coisas, certas coisas, que naquele momento ele não podia aprofundar. Não poderia ir além daquilo que ele estava falando, ensinando e exemplificando naquele momento. E eis que chegou o Consolador prometido. E o Espiritismo traz informações que nos aclara e ao mesmo tempo nos aproxima do entendimento, da compreensão dos efeitos da justiça divina. E começar pelos atributos de Deus, que até então não conhecíamos. Se formos pensarmos há 5 séculos atrás, Deus era tirano e vingativo. Hoje a nossa compreensão já é outra. Quem evoluiu? Fomos nós que evoluímos na nossa percepção, no nosso entendimento e compreensão do mundo, do universo e das coisas que nos cercam. E nesse entendimento, os atributos, nós vemos que Deus é onisciente, sabe tudo, é onipresente, está em todo lugar, é a soberana justiça do bem. E nesse ponto é que a providência divina veio nos auxiliar ao nosso entendimento, porque observamos pela nossa ciência, observamos os astros, as constelações, vemos harmonia, vemos perfeição, vimos lógica, vimos padrões matemáticos bastante claros e que se repetem em várias escalas, desde o macro até o micro. Vimos efeitos das leis que existem no universo, a lei de atração, a lei da gravidade e tantas outras leis da matéria que os homens, nós, estamos desenvolvendo e descobrindo e utilizando ao nosso benefício. Seja ela em dado momento em benefício para angariar fundos ou outro em benefício de ajudar o próximo. Essa é a transformação e entendimento. Mas observamos que a lei de Deus não vai só nessa toada dos astros e de tudo. Ele vem mais a quem se aproxima mais de nós. E hoje nós vamos estudar uma questão no Livro dos Espíritos, na questão 963, se Deus intervém em nossas penas e recompensas, e também vamos na Gênesis, agora no capítulo 2, que fala sobre a providência. Quem em casa puder ler, dar uma olhada mais dedicada, mais cometida nesses 2 assuntos, nesses 2 livros, é interessante, que nos auxilia muito a entender a nossa vida, a nossa existência,
o sentido da vida. Porque está difícil, está complicado. Mas à medida que nós vamos nos esclarecendo, nos informando, e no caminho aprendendo, não só vendo e aprendendo nos livros, e dali deixando em nossa mente nos livros, mas sem ter a ação, fica muito complicado. Mas à medida que vamos entendendo e compreendendo, e caminhando e aprendendo, fazendo o nosso caminho, fica mais fácil, cada vez mais, compreendermos Deus. Ainda pela nossa ignorância, pelos efeitos. Pela nossa faixa de evolução que nos encontramos, pelos efeitos. Mas é tão importante, porque já é um passo, já é um caminho, já é uma forma, uma oportunidade de estarmos a caminho. Mais próximo de Deus, das boas coisas, e mais distante da ignorância, dos desacertos que até então cometíamos ou cometemos pela nossa ignorância, pela nossa incompreensão, pela nossa incapacidade. Vamos agora dar um pulo rapidamente aqui na Gênesis, no capítulo 2, no item 20, que fala da providência. A providência é a solicitude de Deus pelas suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisto que consiste sua ação providencial. E indagam alguns: como é que Deus, tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, pode imiscuir-se em detalhes ínfimos, preocupar-se com os menores atos e com os menores pensamentos de cada indivíduo? Essa é a pergunta que a si mesmo faz o incrédulo, de onde ele conclui que, ao admitir a existência de Deus, sua ação não deve estender-se senão às leis gerais do universo, que o universo funciona por toda a eternidade em virtude destas leis, às quais cada criatura está submetida em sua esfera de atividade, sem que seja necessário o incessante concurso da providência. Mas a doutrina espírita veio nos esclarecer que Deus não criou o universo, ou como o nosso entendimento hoje, que é o Big Bang, né? Depois daquela grande explosão, o universo está se expandindo e tudo está se arrumando, se organizando, com a providência divina se organizando, e nós estamos nesse meio, pura e simplesmente. Não. Aquiles responde que cada um de nós é importante nesse contexto universal. Apesar de ter trilhões e trilhões de estrelas, existem mais estrelas que todas as areias dos desertos e praias que existem nesse planeta. Existem estrelas no céu? Também existe bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos que estão aqui, encarnados, vivendo e sendo percebidos por Deus. Sendo atendido e reconhecido por Deus. Esse entendimento, essa compreensão é importantíssima, porque ao mesmo tempo que nos dá a responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos hábitos, também nos oferece as oportunidades que nós temos em nossa existência, das nossas qualidades, da nossa potencialidade e do que podemos vir a ser nesse processo de perfeição, de rumo à perfeição, utilizando-nos do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, do nosso empenho e determinação para entender e compreender. Quando diz naquela placa de para-choque de caminhão, na lameira, somos filhos de Deus, isso é importante, isso tem sentido e é realidade. Somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus, devemos observar que a nossa capacidade, ela é muito mais do que a qual estamos usando atualmente. Mas que ela só amplia, só se alarga na medida em que nós nos esforçamos, que nós compreendemos e paramos para olhar as coisas com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, com sentimento. Porque as coisas essenciais da vida não estão nas coisas materiais, não estão. Estão no ser. No ser que sobrevive, que preexiste à existência desse corpo, que já existia antes desse corpo físico existir e que existirá após o termo desse corpo físico. E a providência divina está presente em todos esses momentos, em todas essas fases da nossa existência. Seja em que plano for, seja nesse plano físico ao qual estamos inseridos, seja no mundo físico, da terra, da matéria, seja no plano espiritual. Está presente em tudo. E nesse entendimento, continuamos. Vamos agora no livro dos Espíritos,
na questão 963. Pergunta Kardec aos espíritos, lá no Intervenção de Deus nas Penas e Recompensa. Pergunta Kardec, Deus se ocupa pessoalmente de cada homem? Não é ele demasiadamente grande e nós muito pequenos para que cada indivíduo em particular tenha a seus olhos alguma importância? Deus se ocupa de todos os seres que criou. Por menores que sejam, nada é demasiado pequeno para a sua bondade. E pergunta mais, Deus tem a necessidade de se ocupar de cada um dos nossos atos para nos recompensar ou nos punir? A maioria desses atos não são para ele insignificantes? Responde, Deus tem as suas leis, que regulam todas as vossas ações. Se as violardes, a culpa é vossa. Sem dúvida, quando o homem comete um excesso, Deus não estende um julgamento para ele, dizendo-lhe, por exemplo, tu és um glutão e eu te vou punir. Mas ele traçou um limite. As doenças e, por vezes, a morte são consequências dos excessos. Eis a punição. Ela resulta da infração da lei. Assim se passa em tudo. Então, observamos que as coisas acontecem em função e decorrência dos nossos atos, das nossas ilicitudes, e que chega um ponto que vai pôr-se a termo, ou a doença, ou o desencarne. Mas isso não é fatal, não é eterno, não é reversível. Porque na providência divina, como nós fomos criados simples e ignorantes, sendo assim, serão várias provas, várias oportunidades, várias escolas para nós podermos trabalhar, desenvolver, nos aprimorar. E nesse processo, nós observamos como Deus está em tudo. A ação de Deus não se limita às leis gerais que se submete a todo o universo, mas se completa individualmente em cada um e em toda a criação. O acanhado estágio evolutivo em que nos encontramos dificulta entendermos a ação de Deus através de sua providência, simultaneamente junto de tudo e de todos, mas ela se faz do mesmo modo que o Espírito ao se irradiar por todos os lados. Observemos o Espírito. O Espírito, ao encarnar, ele se utiliza como intermediário do perispírito, matéria e assunto que nós já conhecemos. E o perispírito está entrelaçado, célula a célula, átomo a átomo, no corpo físico. Mas aonde está o Espírito? Está no pé? Está no cotovelo? Está aqui na cabeça? Está no coração? Está onde? Está em toda parte. Se algo acontece no pé, no cotovelo, na orelha, em alguma parte do nosso corpo, o Espírito sente. E ele não está lá, um pé não está lá embaixo. Se nós temos essa capacidade, essa interligação tão grosseira, tão física, imaginamos Deus, o Criador de tudo. Que está em toda parte, em todo lugar, a tudo presente. E nós, como seres espirituais, que estamos além da matéria, nós temos a percepção, a sensação. Nós somos dotados de inteligência, de pensamento e vontade. Estaremos nós, relegados a Deus? Estaremos nós, órfãos do Criador? Gerando, acertando e cometendo equívocos à nossa própria sorte, sem ter a oportunidade de se restabelecer, de renovar, de compreender, de entender e de se aprofundar nessa dimensão a que nós estamos inseridos e que cada vez mais, pelo nosso esforço e empenho, nós vamos desbravando e descortinando aquilo que até então não era conhecido, nós conheceremos muito mais. E muito mais será a nossa segurança, a nossa firmeza para entender as vicissitudes, as circunstâncias da nossa vida. Somos bombardeados dia a dia, cotidianamente, por assuntos, por situações afetivas, discordantes, conflitos, guerras, orgulho, miséria, desprezo. Tudo isso, no dia a dia, isso acontece. Em todos os pontos do nosso orbe, do nosso planeta. Vemos guerra, confronto, mas também vemos felicidade, vemos alegria, vemos ajuda, vemos consideração e educação em outras partes do nosso planeta também distribuído. Vemos a gentileza, vemos a educação, vemos a doação de órgãos para aquele que precisa.
salvando vida, ajudando aquele que até então teria poucos dias de existência a ter um coração e bombar cada vez mais e poder viver mais alguns dias, alguns anos, ter família, constituir o seu trabalho, a sua profissão, existir mais um pouco, completar um processo encarnatório, desenvolver as suas capacidades. Nós somos capazes disso, de ter esse sentimento, de ter esse estímulo de ajuda, de cooperação, de crescimento. E nisso está a providência divina a nos auxiliar cotidianamente. Muitos de nós não percebemos. O materialista ou a pessoa pouco espiritualizada, ela não vê, não percebe isso no primeiro momento. Mas pouco a pouco, ela vai compreendendo. No início, começa a compreender isso no seu corpo físico, na sua saúde. Começa a compreender isso na vida familiar que tem. Começa a compreender no conhecimento que tem, na sua inteligência, na sua formação, no seu trabalho digno e tantos outros valores. Começa a compreender. Mas mais tarde, ele compreende que existe algo mais, que precisa de algo mais do que essas coisas ainda, que são tão importantes, mas tem algo mais profundo. Começa a ver que o sentimento de orgulho, de inveja, que a sua relação com as coisas deva ter o útil e o necessário, deva observar o que é supérfluo, a sua existência, ao seu ser. Começa a se deparar que na vida social e de relação consigo, com o próximo, deva haver outro ingrediente que é tão importante como a amizade, a fraternidade, o companheirismo, a doação e a compreensão de usar o seu esforço, o seu trabalho, a sua inteligência a serviço da construção de uma sociedade melhor e de um indivíduo melhor, tendo preenchido nas suas ideias, em vossos pensamentos, um entendimento, uma compreensão de trabalhar, de participar, de estar ativo, atuante, ajudando a si mesmo, mas desempenhando um papel no coletivo. E no coletivo, lhe auxiliando no aspecto individual. E ele avança, nós vamos avançando, porque somos nós, todos nós, estejamos nós, encarnados como estamos agora, ou desencarnados, estamos nós a trabalhar, a desenvolver, a nos empenhar nas existências que são solidárias, que nada se perde. Cada existência, cada aprendizado, cada desacerto, cada incompreensão, a cada oportunidade, ela se soma para que nós possamos ganhar experiência, crescemos, entendemos cada vez mais e cada vez mais caminhamos para o acerto. E nessa compreensão, nós observamos primeiro o conceito, de providência. É neste mundo tudo o que se faz dispondo as coisas de modo que se realizem objetivos de ordem e harmonia, buscando o bem e a felicidade. A providência que é isso, que nós busquemos objetivos com ordem, porque no universo existe uma ordem no universo. Quando a doutrina fala, todos nós estamos fadados à perfeição. Mas também nós temos o livre-arbítrio. Então depende do nosso esforço. Mas essa perfeição é para quê? Para a harmonia. Para a harmonia que tudo que existe no universo. E nós sabemos que as coisas com ter harmonia funcionam. Mas não funciona só para mim, nós, seres humanos. Não funciona só para os vegetais. Não funciona só para os minerais. Não se funciona só para o reino animal. A harmonia, vindo do âmbito do nosso planeta físico, planeta Terra, ela tem que ser harmonia nesses 4 reinos, para que possamos coexistir junto e desenvolvermos, nos aprimorarmos junto, porque a providência divina está aí, para todos, para os seres materiais, para os seres espirituais. Para os seres materiais, o sol não é tão importante para os vegetais, o sol, a água e o gás carbônico não é importante para que ele possa desenvolver. Observamos a providência divina e observamos que tudo existe e tem um sentido. Nada que existe no microcosmo, nas células, nos átomos ou no macrocosmo é um enfeite. É algo para decorar, para a gente, que lindo, devanear. Não, é porque tem uma utilidade. E nós, pelo nosso entendimento, pela nossa ciência, pelo nosso estudo, nós estamos vendo que realmente tem um sentido, tem uma lógica. Se o Sol está na distância que está da Terra, se a Lua está na distância que está da Terra e do Sol, existe um sentido, existe uma lógica e existe uma providência para que algo possa ter vida e habitar e desenvolver.
Se existe lógica nesse reino material, nós, seres espirituais, espíritos, estaríamos fora dessa lei, dessa justiça, dessa providência? É nisso que devemos cada vez mais nos bater, nos pautar e entender isso. Com boa percepção, com bom entendimento. Apesar de que vivemos num turbilhão de situações conflitantes que às vezes nos falta manter o foco e a atenção para uma boa reflexão das coisas. Não só olhar o micro, naquela situação a qual nós estamos vivendo ali, naquele pontinho, mas explodir no macro, desse ser existencial que nós somos. Que estamos nesse momento, nesse corpo físico, ao qual às vezes nos limita. Parece um escafandro. Nós pensamos em fazer alguma coisa, em correr, em fazer um movimento, mas o corpo já não vai no alcance nesse movimento. Tropeçamos, sentimos dor, ficamos doídos. Mas nós sabemos que esta experiência, esse corpo, faz parte de um processo de experiência nossa, nesse processo encarnatório. Pois nós não somos o corpo. Estamos em um corpo físico ligado a ele, mas não inserido como um líquido na garrafa que é vedado. Porque toda noite, quando o corpo está em repouso, a alma, ela se desprende desse corpo, ela se desloca. Mas continua ligada a esse corpo. Porque nós temos a necessidade também de ter esse momento de liberdade livre. Mas continuando nesse processo de entendimento, essa nossa capacidade, esse ser, ele tem essas oportunidades de crescimento e de experienciações, ao qual a divina justiça nos propõe, nos impõe. E continuando, tendo adquirido outros conhecimentos que o elevam em termos espirituais, consegue identificar inúmeros outros benefícios que lhe abençoam a existência. Nessa fase da evolução, o espírito realmente renova e empenha-se no combate aos vícios e imperfeição que ainda possui e se esforça no propósito de desenvolver virtudes. E é nesse processo de desenvolver virtudes que nós estamos. À medida que vamos avançando, tendo um entendimento mais espiritualizado das coisas, estando encarnado, desencarnado, nós vamos desvencilhando dessas virtudes e angariando virtudes. Virtudes essas tão imprescindíveis para o nosso entendimento. Porque por mais que tenhamos o conhecimento, a inteligência a nosso favor, vários saberes, várias informações de muita coisa, mas se não tivermos virtude, método, para saber fazer uma boa leitura, e essa leitura ser reconhecida em nosso íntimo, de maneira a valorizar, a desenvolver, a empenhar um papel de crescimento em nós, de nada adianta. Se não sabemos montar esse quebra-cabeça, de juntar as palavras e organizar, e dela decifrar um código importante para a nossa existência, para que possa nos trazer paz, tranquilidade, vontade, experiência e oportunidade de crescimento, não adianta, nós temos que nos esforçar, e nós estamos nos esforçando. Nós estamos nos esforçando, mas na medida da nossa força de vontade e da onde que nós vamos saciar a nossa sede. E com que intenção nós vamos saciar a nossa sede. Porque a intenção, ela é importante em tudo que nós fazemos, em tudo que nós praticamos. Porque ali está o que passa dentro do nosso coração, do nosso sentimento. E nesse aspecto que nós devemos trabalhar. Temos o conhecimento, temos a inteligência, temos toda a tecnologia a nosso favor, a nosso benefício. Mas saber separar o que é necessário, o que é supérfluo. Saber entender que as virtudes são imprescindíveis, seja no mundo ultra tecnológico, ultra sabedoria, ultra entendimento. As virtudes são imprescindíveis, porque a harmonia faz parte do desenvolvimento do universo. A harmonia está no processo da providência divina, ao qual nós temos que sempre estar associado à harmonia para desenvolvermos bem esse nosso papel. E nisso nós começamos a entender, cada vez com mais substância e entendimento, de que a reencarnação é uma oportunidade divina. Faz-se aí a providência divina, dando ao espírito a oportunidade de encarnar e desenvolver situações, frustrações, aflições, recomeços, que até então estavam no seu coração se amargurando, estava pedindo a oportunidade, e essa oportunidade vem.
E essa oportunidade é a qual nós estamos utilizando agora. Ah, mas tem o esquecimento do passado, eu não me lembro desse detalhe, que eu tinha pedido isso aqui, eu tinha pedido aquilo. Realmente, a gente não lembra que a gente pediu isso e aquilo, mas também não lembramos de situações afetivas que nós poderíamos ter cometido, um desvio ou uma situação, também não estamos lembrando, nos causando uma âncora, ou algo que nos perturbe e não deixa a gente caminhar para frente. Então, algumas coisas não lembramos, mas outras coisas também não lembramos que poderiam nos frear, nos brecar. Então vamos agradecer pelo conhecimento, entendimento que nós temos, pelo pouco que lembramos, ou muito que estamos procurando entender e saber, e façamos aprendendo no caminho. Aprender no caminho é tão importante do que chegar lá. Eu quero chegar lá, ao norte, eu quero chegar lá ao sul. Eu quero caminhar, eu quero chegar lá na América do Norte. Sim, você quer caminhar, mas tem que ser planejado. Tem que ter preparo físico, preparo mental, tem que ter apoio, cooperação, tudo isso. Nós não temos tudo isso no nosso mundo material para chegar a algum lugar. Espiritualmente também esse processo. Como nós vamos caminhar, todo esse preparo é necessário para se caminhar. Mas aí, Jesus nos aconselha e nos traz à tona importante. Quando está em situações afetivas, em momentos decisórios da sua vida, ou que precise de ajuda, de uma inspiração de algo, faça uma prece, faça uma oração, se reconecte com Deus. Mas não precisa falar alto, não precisa gritar, não precisa de nenhum aparato físico ou material para que possa se conectar com Deus. Não precisa. Mas se colocar no íntimo, em vosso pensamento, que é um dos atributos que o Espírito tem, em vosso pensamento, e conversar com Deus, se abrir a Deus, se ligar a Deus, porque isso muda. Isso muda no aspecto físico, a vibração ao qual nós estamos sentindo. Isso muda no aspecto psicológico, que nossos pensamentos começam a vibrar numa frequência que facilita a nossa percepção, o nosso entorno. Conseguimos enxergar, além daquilo que nós tocamos, mas muito mais. Nos acalmamos. E ao mesmo tempo nós somos auxiliados. Assim como somos auxiliados pelo nosso anjo protetor, assim como somos auxiliados por tantas outras pessoas encarnadas, que nos consolam, nos informam, conversam conosco, e aquelas pessoas que sem falar uma palavra, mas só olhar para a gente, estar junto de nós, olhando, parece que Deus disse tudo, sem ter dado mais. Então existe essa capacidade, essa propriedade em cada um de nós. E que possamos cada vez mais estabelecer isso em nosso entendimento e confiarmos em Deus e confiarmos também em nós, na nossa capacidade. Que todos nós temos potencialidades a desenvolver, a descobrir, a trabalhar, a exercitar e a praticar. Uma boa noite a todos, que possamos cada vez mais nos informar, refletir sobre esses ensinamentos que são tão imprescindíveis, não só para a nossa vida íntima, para a nossa vida familiar, mas também para a nossa vida profissional e para a nossa vida com relação a como lidamos com a natureza nesse planeta físico chamado Terra, ao qual estamos agora. Para que possamos também participar desse plano, contribuir nessa harmonia que existe nesse planeta, para cada vez mais dar chance e oportunidade a todos os seres existentes, seja no reino mineral, vegetal, animal e o reino hominal. Que assim seja.